Então, sejam todas bem-vindas agora na Universidade Goi, tá? Em breve a plataforma de vocês está mudando, hoje está aqui todo mundo quente, arrumando e ajustando a universidade. Para vocês, de fato, não vai ter grandes alterações, as aulas continuam acontecendo às 16 na quarta, e às 16 na segunda, e a quarta-feira às 19. Mas agora a plataforma vai estar muito mais bonita, o design, todo o modelo vai estar bem mais interessante. E a gente vai continuar nossa série de aulas, né, nossa série de aulas aqui sobre as nossas emoções. E aí uma coisa bem interessante, né? Tô linda, maravilhosa aqui, tô com um colar, tava conversando com vocês antes de mais nada. E eu tô preparando material para disponibilizar para vocês também que as nossas emoções, elas estão ligadas e afetam todas as áreas da nossa vida. E agora há pouco eu estava conversando justamente isso, que pela medicina germânica, a parte do torcicolo está muito ligada a você controlar demais a sua emoção. Então, quando você está ali naquele controle, naquela gestão, naquela ansiedade, você acaba não explodindo, não gritando, não gerenciando, você pode ter essa região toda aqui, ó, dominada por tensão. Não só a sua, tá? Mas a dos outros. Então, eu estava comentando justamente isso, que pela medicina germânica, nada do que eu estou tendo aqui está diferente do que o quê? Esse momento que a gente está passando, que é a parte emocional. O torcicolo está muito associado ao controle das suas próprias emoções e ao controle da emoção dos outros. E sim, nós estamos aí no meio da pandemia, novamente um novo ciclo, novos números, novos casos. E o meu trabalho, por ser um trabalho diretamente ligado a vocês, empreendedores, eu tenho toda semana muita gente passando por processos emocionais, tá? E atendo no individual, atendo vocês na universidade. Então, só para a gente entender que é importante a gente olhar para isso. É importante a gente olhar para isso. Se você, por exemplo, está com um quadro de infecção de urina, Geis, eu estou tendo cistite de recorrência, eu estou tendo infecção de urina nesse momento da pandemia e está acontecendo com mais frequência. Infecção de urina tem a ver com território. Você demarcar território, você querer impor algo, alguma decisão, você tomar alguma decisão e você está concorrendo com alguém ali inconscientemente. E é igual o cachorrinho quando está delimitando território. Então você pode ter o estímulo do canal e pelo estímulo do canal fazer a inflamação. Eu também já tive isso, passei um ano sem entender o que acontecia com recorrência de cistite. Nada mais era que o quê? Eu estava inserida num local de trabalho onde ele não era interessante para mim, emocionalmente eu não conseguia digerir aquilo ali e eu fazia isso de essas infecções de recorrência em virtude da parte emocional. Mais um aqui para a gente continuar. O porquê que a gente tem que olhar para as nossas emoções e aprender a controlá-las. Eu não gosto da palavra controle, perdão. Gerenciá-las. Por que a gente tem que aprender a gerenciá-las? Porque tem muitas de vocês aqui que têm dermatites, né? Tem psoríase, tem coceiras, e são conflitos também ligados à parte emocional. A dermatite, por exemplo, ela pode ser um conflito de separação. Então, eu vou preparar um módulo mais avançado dessa série que a gente está tendo e vou deixar aqui na universidade para a gente entender um pouquinho de cada uma dessas doenças, o que está ligado, o que está ali acontecendo. E aí, vamos lá. Eu quero que vocês entendam que tudo está ligado com a forma com que a gente processa a mensagem. Por isso que é interessante a gente entender. Vamos supor que eu queira conversar com a Cíntia algo muito delicado neste momento. E aí eu quero falar com a Cíntia que a Cíntia ficou de olhar um cachorro meu, deixei lá na casa dela, meu cachorrinho para ela cuidar. E aí a Cíntia deixou minha cachorra escapar e minha cachorra morreu. Vamos supor que morreu. E aí eu chego para a Cíntia, quero conversar sobre esse assunto, né? Cíntia, como assim? Como você permitiu que a pipoca, você ficou com a guarda dela, você foi cuidar e ela morreu? E aí a Cíntia fala assim, pois é, Geisa, eu fiquei um pouco descuidada ali vendo televisão e aí ela saiu para a rua, foi atropelada, puf, morreu. Aquela emoção que é gerada em mim, talvez me doa tanto, e eu queira falar, queira brigar, queira
xingar assim, de descuidada, de uma pessoa que não foi a pessoa que eu esperava, e eu não consigo falar porque provavelmente a Cintia é muito amiga minha. E aquilo ali fica engasgado, eu não quero dizer, eu não quero falar. Qual é a doença que a gente pode ter quando você não quer falar alguma coisa? Lembra da faringite que a gente perde ali a voz? Que a gente fica rouca, que a gente perde? Aquele engasgado de querer dizer tudo na cara da Cintia, aquela verdade, eu não consigo dizer. Aquilo me trava, eu não consigo dizer. Então, quando eu falo do fundo isso, quando eu falo do fundo emocional, não está ligada à doença em si, meus amores. Está ligada ao que você interpreta. Vamos supor que a Cíntia me conta a mesma história. Gente, eu fui imprudente mesmo, eu deixei ela sair, a bichinha foi lá andar e foi atropelada. E aquilo ali eu não consigo digerir. Aquilo me faz mal, eu não consigo digerir essa história, e eu não vi o corpo da cachorra, e eu não sei o que a Cintia aprontou, e eu fico desconfiando que a Cintia vendeu foi minha pipoca para ganhar dinheiro, porque estava na crise do Covid, e não sei, e aquilo vai, né? Era uma forma dela arranjar ali um extra. Aquilo ali pode desenvolver uma gastrite. Ó, é o que eu quero que vocês entendam. O mesmo fato, só que aquilo ali eu não digeri. Essa história está muito mal contada, não tem aquelas. Essa história está muito mal contada. E aí pode atingir o quê? A mucosa do nosso estômago. Então, eu vou começar a aula de hoje, até dando um pouquinho desse exemplo que eu estou hoje, dizendo que todas as doenças, exceto um trauma, por exemplo, se eu tivesse sofrido uma batida de carro e tivesse machucado a minha cervical, aquilo ali é um trauma, aquilo ali não tem nada a ver com emocional. Mesmo que eu leve o susto, mas foi um trauma, a não ser que seja uma queda, uma batida, uma pancada, um trauma. Todas as outras doenças que não são traumas e nem genéticas, elas começam a acontecer no seu corpo energético. No seu corpo energético. Olha o que a Dilmeia falou. Geisa, vai dando aula, se doer, você pega e põe o pé, não força, não. Ó a Verinha brigando, Geisa, você sossega esse facho. Porque no corpo energético, você começa a ter uma alteração energética, e esse corpo energético, ele vai passar para o seu corpo físico. O mesmo acontece no corpo emocional. Olha, bebê linda! O mesmo acontece no corpo emocional. Você tá ali com sua emoção, sua raiva, sua mágoa, sua tristeza, batendo e pulsando em você, aquilo ali vai gerando uma diminuição da sua imunidade, vai adoecendo o seu corpo, vai te colocando num estado de melancolia, de falta de energia, vai baixando a sua autoestima, gente, vai afetando tudo, tudo. Então é muito importante você tá... Gente, a Lu entrou, Derli? Ah, já tá aqui. Ela mandou um WhatsApp lá, eu vi agora. É muito importante a gente olhar para as nossas emoções, por isso que eu falo que é um monstrinho que vai crescendo em você, se você não dominar, porque quando o cliente chega para você obeso, sem dinheiro, deprimido, triste, ele está consumido já por aquela emoção que ele produziu dentro dele. Por aquela emoção. Eu sempre conto essa história, né? Quando eu fui me formar, quando eu fui escolher minha carreira, eu sempre falei que queria ser médica. Fazer medicina na faculdade particular é muito caro. Então, eu tive que optar pela federal ou escolher uma outra carreira. E na época eu fiquei entre fisioterapia e nutrição. Por que eu não escolhi fisioterapia, embora meu melhor amigo foi fazer fisioterapia e ele queria muito que eu fizesse com ele? Porque eu tinha uma tia com paralisia infantil, cadeirante, vida toda, aquela história, e ela passou a vida dela sendo cuidada por fisioterapeutas. E aí aqueles fisioterapeutas, quando eu ia para casa da minha avó, eles sempre me falavam, não, mas a Dorinha é muito animada, ela é feliz, porque a minha tia, ela tinha muita alegria. Embora ela cresceu com paralisia, não andava, tinha vários movimentos, mas ela cresceu daquele jeito ali, a vida dela era aquela, sempre foi aquela. E eles falavam, você precisa ver quem sofre acidentes. E eu lembro que essa frase foi uma coisa que me freou a escolher a carreira como fisioterapeuta. Porque eles falavam assim, quem sofre acidente um dia está andando e no outro não.
Então, o que eu quero dizer com isso, né? Imagine você gerenciar as suas emoções a partir de grandes situações, que é o que a gente acabou agora de falar do Covid, né? Um dia você tá bem, no outro não. Um dia você tem uma mãe, no outro você não tem. Um dia você tem um marido, no outro não tem. As pessoas estão nesse momento sendo arrancadas da gente de forma muito brusca, muito intensa. E por mais que a gente sabe que todo fim de nós é a morte, parece que quando é com Covid é injusto. Não é isso que passa na nossa cabeça? Parece que a pessoa ia viver e o Covid matou um vírus desse tamanhozinho. Gente, ele poderia morrer de qualquer outra coisa e até atropelado no mesmo dia. Mas a sensação que é injusto. Assim como aconteceu, né? A gente perdeu esse colega do meu marido, ele falou, amor, ele estava no hospital público. Aí eu falei assim, não entre com essa regra. Porque se você entrar com essa regra, no dia que entrar alguém no hospital público, você vai falar, esse aqui já vai morrer. Por quê? Porque aqui em Brasília, o outro que sobreviveu e tem 45 dias internado, o médico falou, se você não tivesse aqui no particular, você teria morrido por falta de assistência. Ou, olha que doloroso, ou só porque você tinha sido colocado já como um caso que não ia ter solução. Porque dentro do particular, ele estava nessa ala. Se porventura de desse merda, faltasse oxigênio ou qualquer coisa, ele não ia ter prioridade, porque o caso dele estava muito grave. E aí a gente tem que olhar para as nossas emoções todos os dias e entender isso. Ó, perdemos uma grande amiga, o filho dela. Eu tenho várias histórias aqui acontecendo. E a gente vai conversar na aula hoje, continuando a nossa série de identificar as emoções, porque só identificando a emoção que está pulsando em você, que você corrige. O que eu fiz a partir do momento que eu tive a crise? Eu me desconectei. Vocês viram, né? Sexta eu não postei, aí no sábado não. Aí quando eu comecei a fazer as primeiras postagens, era porque eu estava sem a dor, já estava mais tranquila. Mas eu tive que me desconectar do WhatsApp, me desconectar do Telegram, me desconectar dos alunos. Por quê? Porque se tem um quadro emocional que eu não estou conseguindo fazer o processo, para me prevenir, para me causar uma melhoria, eu tenho que me afastar. E aí eu comecei a me preservar. Essa é a palavra, eu me preservei. Porque qual foi o movimento que me deu logo em seguida do quadro de toscolo? Uma explosão, porque eu sou muito inquieta. Então, agora eu tinha que cumprir um repouso, eu tinha que ficar parada, eu tinha um monte de coisa para... Não tem essa história, a gente tem um monte de coisa para fazer, a gente adoece. Aí eu já tinha uma outra irritação, impaciência para digerir. Então, o importante das aulas da segunda-feira é vocês conseguirem rever, inclusive, a aula e se tornarem mestres. Eu me faço essa pergunta todos os dias. Gente, mas o que você está sentindo agora? Eu estou frustrada. Não, eu estou com raiva. Eu estou magoada. Então, eu sei qual é a emoção, porque quando eu sei qual é a emoção, eu consigo entrar na emoção e consigo solucionar essa emoção. Lembra que a gente trabalhou o medo? Então, lá no medo, eu conseguia entender. Eu acabei de dar um exemplo para vocês aqui, quem tem cistite. Quem cria cachorrinho em casa, se você correr atrás gritando cachorrinho e ele assustar muito com barulho, qual que é o efeito imediato dele? Ele vai urinar na mesma hora. Leva o susto e faz o xixi. Então, quando você está com um quadro de ansiedade muito intenso e medo, e qual é a função do medo? Falar que você precisa se alertar a algo, mas não significa que aquele medo ele existe real. Porque 90%, de 70% a 90%, depende muito da variação da bibliografia, dos nossos medos nunca vão acontecer. Gente, há quanto tempo a gente está com medo de pegar Covid? Já passou os 14 meses. E talvez a Tati, quando nem tivesse mais com medo, que foi acometida. Talvez naquele lugar que ela tinha medo de pegar, ela não pegou, e pegou de um jeito que ela nem sabia que ia pegar. Então, o medo, o que a gente precisa ver é a mensagem de alerta. Mas quando esse medo ele é muito grande, ele pulsa. Ele pulsa. E ele pulsa como? Talvez você já tiver um quadro de cistite ligado ao medo, uma outra questão emocional. Uma outra questão emocional.
E a gente se tornando mestre das emoções, a gente se torna mestre de solucionar as emoções. Então, hoje a gente falou do medo, hoje eu quero falar de mágoa e quero falar de raiva. Com aquele... Geisa, pode falar, amor. sem querer te interromper, mas eu acho que é pertinente. Ontem eu ouvi um mestre falando, eu gostei muito, eu até queria trazer isso para você, que nós costumamos falar que a gente pensa, a gente sente, gera uma ação que gera um resultado. Ele estava falando que a teoria dele é que a gente tem aqui, na concepção dele, nós temos as emoções, que na maioria das vezes, por conta de um falso eu, são negativas, quase todas, por conta de um falso eu que a gente foi criando com as crenças, e que a única forma da gente, isso na visão dele, tá? A única forma da gente realmente controlar as nossas emoções, que na maioria das vezes são negativas, é a gente tentando se conectar com a nossa essência, que é a centelha divina que a gente tem dentro da gente. Perfeito. Agora, não sei como, né? Porque eu oro, eu acredito, tenho um pouco de fé, tenho que melhorar muito, mas essa introspecção realmente para sair dessa emoção, porque ele não acha que o pensamento é o que gera o sentimento, as emoções. Ele acredita que são as emoções que geram os resultados, que geram as ações, e a gente, para se livrar delas, que são negativas na maior parte das vezes, não há outra saída a não ser a gente se conectar com essa centelha divina. O que você pensa? Eu vou esclarecer um pouquinho e eu entendo o que ele quis dizer, e aí eu vou deixar claro o que funciona muito para a nossa aula de hoje. Vamos lá. Inclusive, eu já trabalhei isso em algumas aulas, mas eu vou trazer aqui para vocês entenderem. Existe um modelo chamado modelo de Beckett, que ele fala o seguinte: antes do pensamento vem o ambiente. Tá? Antes do pensamento vem o ambiente. Aí ele tem ambiente, pensamento, emoções, sentimentos, comportamentos e hábitos. O que eu quero dizer com isso? A Dilmeia trouxe um pensamento que eu costumo dizer e falar e acredito. Só que, didaticamente, a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai dizer. Porque sempre são os pensamentos. É porque os pensamentos estão contaminados. Por isso que eles chamam o não eu. É a contaminação do crítico, é a contaminação do não eu, é a contaminação do ego na vertente lobo mal, na vertente ruim, crítica. Então, vamos lá. Vocês vieram para o mundo para dar certo. Deus não escolheu assim, de Mé vai dar errado, Lai vai dar certo, Pati errado, Lu errado. Não, vocês vieram para dar certo. Só que o ambiente no qual vocês foram inseridos de uma vida inteira, eu já dei essa aula que eu chamo ali aula na comunidade, como se fosse uma cebola, lá na sua primeira infância, na família, depois na escola, na época que você nasceu, na religião que você foi inserida, nas crenças, aquilo ali começou a criar várias crostas em cima de quem você é, de fato. Não senta de perna aberta, Dimeia. Menina não pode fazer isso. Homem não usa rosa. Nossa, você está apresentando, mas você está falando tão ruim lá na escola. E aí você foi o quê? Acreditando no que o meio, no que o ambiente traz para você. E o seu cérebro, ele marca esses episódios para te proteger. Para te proteger de ser constrangido ou de passar por isso novamente. Seja um problema físico ou um problema emocional. Por exemplo, se eu enfio o dedo na tomada quando bebê e eu levo um choque, ele marca, eu vou aprender. Mas não significa que toda vez que você coloca um dedo ali na tomada, você vai levar choque. Provavelmente você pegou um fio descascado, botou um objeto. Não é só encostar. Quando adulto, a gente tem que olhar para isso. A Dilmeia foi apresentar lá na frente e tinha várias crianças rindo. Pode ser que elas estivessem rindo da Dilmeia, pode ser que elas estivessem rindo de outro episódio. E na hora você interpretou como se estivessem rindo de você. E aí você trava e não fala mais em público.
Então, quando ele fala que os pensamentos são contaminados, que eles são pensamentos frutos do crítico, ele está falando a verdade. E é real. Hoje mesmo, subi agora há pouco uma aula número 9 do Desafio da Gratidão, a Verinha está fazendo, aqui na universidade tem o Desafio da Gratidão, que é o seguinte, muitos de vocês que estão me ouvindo nesse exato momento, vocês falam que querem voar e decolar o negócio de vocês, mas vocês não acreditam. Vocês falam que querem viver e empreender viver do online, mas vocês não acreditam que é capaz de ter renda fazendo isso aqui que eu estou fazendo. Vocês falam que querem fazer, sei lá, 10 mil, 20 mil no próximo lançamento, mas vocês não acreditam nisso. Então, o que ele trouxe para você, Dilmé, é algo muito pertinente, porque é o seguinte, quando vocês escutam a cocriação, o segredo, a visualização, todo aquele futuro, vocês precisam acreditar naquilo. Não pode ser só uma fotografia no seu quadro de visão lá. Porque se o seu pensamento dentro de você for, você não é boa o suficiente para isso, não vai rolar. Por que que eu brinco e eu sou imparável? Porque eu sou Dilmeia. Eu sou imparável. Deu 2 minutos, acabou a dor e eu tô eu posso ler, eu posso produzir, eu vou fazer stories e eu vou continuar. Porque eu acredito realmente que eu sou forte, que eu sou confiante, que eu sou maior do que a doença. Eu acredito, é quase uma insanidade. Lembra da história do caso da aula de 4, do mundo absoluto? Enquanto todos os médicos diziam, você não vai mais ficar sem remédio, você vai ter a síndrome do burnout, você tem que tomar para a vida toda, eu dizia, não, peraí, eu vou bater a meta, eu vou tirar toda a medicação, vou ficar linda, gostosa e saudável. Aquilo ali vibrava muito forte dentro de mim. O que é aquilo? É a centelha que ele fala, divina. O que é isso, Dilmeia? Eu sentia que eu estava no caminho certo. Eu sentia que tinha uma força maior pulsando, falando, você precisa tirar a medicação. Isso é uma conexão íntima. Quando que a gente consegue essa conexão íntima, meus amores? Eu já falei para vocês, é no silêncio, não é na igreja, não é só comungando, não é só orando, não é só... É você no silêncio, ouvindo você. Na gestão emocional, a gente vai entrar nessa aula, onde eu falo da bússola interna. O que é a bússola interna? Eu acredito de verdade que a minha conexão com Deus está dentro de mim. Eu acredito isso. Quando eu estou tomando as minhas decisões e as minhas atitudes dentro do meu negócio, da minha vida pessoal, que está dando merda, está desabando, está caindo, está errando, eu sei que tem coisa que não era para eu estar fazendo. E eu olho todo o sistema. Agora, o toscolo é um alerta? É um alerta, mas ele não significa que eu vou parar ou não vou. Ele está me mostrando o que eu já sei, gente. Eu estou na sobrecarga, cuidando de um monte de gente que está estressado, cansado e não acredita. Como que a gente muda isso? Excelente pergunta. Quando a gente entende quem nós queremos ser, para quem está pipocado aí, quando você entende quem você quer ser. Então, há 5 anos atrás, 4 anos atrás, eu queria ser linda, de salto, num palco, imparável, ajudando muitas pessoas. Eu queria ser. Só que aquele momento eu não era. Aquele momento eu era uma nutri, dentro de um consultório, com 3 filhos, e que não tinha feito 1 milhão de vendas no digital. Só que todos os dias, Gilmé, eu acordava e eu me maquiava como a empreendedora de sucesso. Eu tomava decisões como a empreendedora de sucesso. Eu não tinha dinheiro para fazer aquilo tudo que eu fiz, mas eu tomava decisões porque eu sabia que eu ia vender. Eu não tinha dúvida que eu ia vender. Porque eu sempre falo para vocês que quando a dúvida é sobre vocês, aí é como é que é o negócio do caso lá? O obituário. Aí é a morte. Quando a dúvida é sobre a pessoa de vocês, é muito complicado. Eu nunca tive dúvida que eu era boa. Ué, eu sentava, eu estudava até 3 da manhã, eu fazia os negócios que tinha que fazer, eu trabalhava, eu passava o domingo passando roupa, estudando, ralando pra cacete, fazendo mais que todo mundo. Não tinha como a dúvida ser sobre mim.
Vocês têm dúvidas sobre vocês porque vocês às vezes procrastinam, fala que vai fazer e não faz, diz que vai comer saudável, não come, diz que vai beber água, não bebe. Quando a dúvida é sobre você, é foda o sistema. Agora, eu tenho isso com a minha palavra, o meu compromisso. Se eu disse que eu vou dar aula, eu vou dar aula. Acabou. Cássio me perguntou, você vai dar aula hoje? Eu vou, eu tô falando, eu tenho um pescoço que tá grudado na cabeça. Se ele tivesse desgrudado da cabeça, aí eu não ia dar aula. Eu sempre falo isso. Se eu não pudesse estar sentada, eu ia estar deitada dando aula. O Cássio já deu aula deitado pós-cirurgia. É um compromisso quando a gente firma com a gente. Se eu tô vivo para respirar, para fazer isso, para fazer aquilo, por que eu não tô vivo para fazer o que eu amo, o que eu gosto? O eu não consigo é algo que eu não costumo dizer para mim. Que eu não aceito. Eu sou cabeça dura, eu não aceito, não consigo. Então, quando o pensamento você acorda para viver aquilo que você se comprometeu sem mimimi, que é a frase eu não negocio com a minha mente, não tem como você duvidar que aquilo vai acontecer. Não tem como. Entende que não tem como eu não vender se todos os dias eu acordo para poder fazer venda? Não tem como. Eu falo com as pessoas, eu faço os stories, eu faço contato, eu acordo para vender. Aí, quando ele fala que o pensamento já vem contaminado, é verdade. É porque vocês não acreditam que vocês podem viver do jeito que vocês querem. Vocês não acreditam que podem ter o marido que vocês querem ter. Vocês não acreditam que pode pagar as dívidas que vocês têm. Vocês não acreditam que vão ficar sem pegar Covid. Vocês não acreditam nisso. Todos os dias eu falo para o marido, meu amor, eu não tenho medo de pegar o Covid. Eu não tenho, gente, eu não tenho medo. Eu nem acredito que eu posso. E eu já tive contato com várias pessoas que pegaram. Isso não passa na minha cabeça. Gente, se você pegar amanhã, eu vou rir. Tá tudo bem, eu já fiz 4 testes. Nos 4 testes eu falo, eu tô aqui porque todo mundo falaram que eu tenho que ter, porque eu tô com falta de ar, porque eu tô aqui, mas eu não acredito que eu tenho Covid. Eu não acredito. A minha convicção é que eu não vou ter, ainda vou ser vacinada antes de ter. Essa é a regra, essa é a convicção, é o que eu acredito. Então, agora há pouco, eu preparei uma aula e subi, Dilma, e eu falava justamente isso. Como é que você pode falar que vai vender para 10 pessoas no dia de hoje e você vender para 10 pessoas? Se você realmente acredita nisso. Mas não é o cocriar que vocês aprenderam aí. Porque fala, eu vou vender para 10 pessoas. Racionalmente, para você vender hoje para 10 pessoas, Gilmeia, você tem que falar com no mínimo 50 pessoas no dia de hoje. Aí você vai falar, cara, eu vou falar, eu vou ligar para 50 ex-alunos e vou fazer 1 a 1. Fala para mim 50, vender 10, porque eu vendo bem. Mas você tem que olhar sua métrica de vendas. E aí você vai fazer. Eu parei sábado aqui que eu liguei para 70 pessoas para poder vender mentoria. 70, e nem era na minha empresa. Eu trouxe o prato e continuei ligando e almoçava e jantava, nem era na minha empresa. O que acontece que vocês não acreditam é porque vocês não fazem as coisas. Vocês não fazem as coisas. A fraqueza está no dia a dia, de fazer, de estudar, de sentar, de controlar, está no dia a dia. Ó, eu vou falar uma frase que a Cintia usou para mim. Ela disse que estava lá numa explosão lá esses dias de raiva e ela falou da TPM dela. Acho que foi a Cintia, né, Cintia, que você falou da TPM. A Cintia tem uma regra. A Cintia tem uma regra. Qual é a regra? Quando ela está na TPM, ela pode explodir de raiva. Ó, a regra, tá ali. Ela acredita nisso. Eu não aceito essa regra. Eu não aceito. Eu sei que tem mudança hormonal? Tem. Mas eu não uso isso. Eu não repito, eu não falo em voz alta isso. Eu não falo. Porque senão isso já vai me dar um direito de agredir, de estourar, de ficar mais impaciente, porque eu estou com a dor, com a cólica, com a vontade de comer o doce. Então eu não aceito isso. Então eu mudo o pensamento de origem de Dilmeia. E aí eu começo a falar, uai, mas tem várias pessoas que têm TPM e não estão brigando. Teve mês que eu tive TPM e não explodi de raiva. E aí eu começo a desconstruir o pensamento e
inicial. O que você trouxe para mim, o que ele quis dizer, é mais ou menos assim. Eu falo, gente, acredita que vocês vão ter uma vida incrível, que vocês vão postar todos os dias e vender. A empresa de vocês não vai quebrar. Aí a pessoa tá falando assim, cara, mas eu não sei nem fazer post. E aí, Dilma, quando o pensamento dessa pessoa sobre si, ele já é um pensamento contaminado, só uma pessoa boa ao seu lado te tira do fundo do poço. Uma pessoa que te entregue amor, carinho, atenção, não no jeito eros, um jeito genuíno, que seja uma fonte constante de amor sobre você, para que você, no mínimo, se pergunte: gente, o que eu tenho de bom que essa pessoa ainda fica do meu lado e curte, gosta e está comigo? Porque o crítico da pessoa só está vendo o ruim sobre ela, só está vendo as coisas ruins sobre ela. Então, sempre ela não vai acreditar. E isso tem a ver desde a nossa infância. Por isso que o processo, às vezes, não é rápido. Não é rápido, às vezes. Eu nunca duvidei das minhas coisas. Minha autoestima e minha confiança é muito grande. Mas eu tive um pai e uma mãe que sempre falavam, eu era a melhor de todas, eu era a mais linda de todos, eu era a melhor de todos. Mas você concorda que se eu fosse lá e levasse um não e voltasse, eu ia questionar, será que eu sou mesmo, pai, essa pessoa toda que você disse? Só que como eu sabia que eu era e eu fazia tudo direitinho, tinha excelentes resultados, eu fazia o melhor. Por isso que o Cássio bate muito em vocês no que ele fala de fazer, de agir, de atuar. Teoricamente, eu não precisava dar essa aula hoje. Eu não preciso. Isso não é questão de vida ou morte. Isso não é questão de dinheiro. Eu não preciso. Só que isso é quem eu sou. Ó, eu sou imparável. Eu sou uma pessoa comprometida. E para eu dizer que eu não venho, gente, só se eu tivesse dopada na cama do hospital. Sem mínima condição. Eu acredito nisso. Ó, a pessoa que eu vendo para vocês, ela é forte, ela é confiante, ela não para, ela tá no jogo e o povo tá morrendo e ela tá continuando, e o povo tá caindo e ela continua. E as pessoas estão ansiosas e ela continua e ela continua. Só que, Dilma, eu tô tomando ansiodoro aqui, tem igual água. Tô tomando minhas paradas aqui igual água, porque eu tô ansiosa. Só que eu não me permito acreditar que eu sou essa pessoa. Eu não me identifico. A mágoa é a mesma coisa. Vamos fazer do mesmo pensamento da Dilmeia, que tem uma lógica muito importante. Eu ensino vocês que mágoa é uma expectativa não atendida de vocês. Eu até já contei a história para vocês do dia que eu fiquei brava com o Cássio. Ó, a Vera. Tá vendo? Isso, gente, isso vai acontecer. As pessoas vão morrer aqui, ó. Chegando falando de morte, vai morrendo, é o tempo todo. Se a Vera olhar para isso, o que ela vai entender? O mundo está acabando, Deus está chamando, a cada 2 segundos sobe um. Só que ela precisa, aí sim, Dilmeia, ter uma centelha, ter uma conexão tão grande com Deus, a ponto dela lembra da passagem bíblica, 1000 cairão de um lado e do outro, ela saber que ela não vai ser acometida por isso. Por isso que o Cássio deu aula de mundo absoluto, que é quase uma insanidade, gente. Quem conhece eu e o Cássio há mais tempo sabe que ele me chama de Deus da sabedoria. Porque ele fala que quando eu boto uma coisa na cabeça, ninguém tira. É quase uma insanidade. Então, você confiar nisso. Por quê? Porque você está criando isso para você. E aí, todos os dias a gente tem que pensar. Por exemplo, a Cíntia não quer mais ter mágoa de ninguém. Então, ela vai pegar o nome da pessoa a qual ela tem mágoa. E ela vai trazer a história. Por que eu tenho mágoa dessa pessoa? Ela vai trazer a história. Quando ela traz a história, vocês vão ouvir eu falar assim, reconta. O que é recontar essa história? Porque o outro, gente, ele tem direito de ser quem ele quiser. Bom, ruim, ignorante, burro, inteligente. O outro, ele tem direito de ser como ele quer. O problema é a expectativa que a gente põe sobre o outro. A Dilmeia tem uma filha adolescente.
Imagine se ela for criar o que é uma filha adolescente. Ela vai se frustrar todos os dias. Porque a criação de uma mãe para uma filha adolescente é que a filha seja tranquila, não se envolva, não chore, estude, seja independente, se interesse por fazer as coisas, que corra atrás do futuro. Só que a Dilma hoje tem uma cabeça de uma mulher que está olhando para trás e vendo tudo isso. Quando ela tinha a idade da filha dela, como que era ela adolescente? E pior, o cenário de época da Dilmeia para hoje, gente, lá a gente tinha muito mais medo, muito mais responsabilidades, era muito mais difícil de conseguir as coisas. Hoje não, a internet, os meninos ficam ali olhando, não faz nada errado, só em ficar na internet já se perdeu na vida. Só de ficar no celular, não precisa fazer nada errado, só na internet a vida dele passou e ele não viu. Então, eu quero que vocês olhem isso. A mágoa é uma expectativa que você cria que não é atendida. Então, por exemplo, lembra da live dos namorados, dos relacionamentos? Se eu coloco para mim que eu quero um homem honesto, honroso, olha a lista do homem perfeito. Senhor da glória, cadê este homem perfeito? Primeiro que todo homem é distraído, é manso, se perde, aquela coisa. Então, não tem. Então, se eu quero alguém para me relacionar, eu vou ter que ser a pessoa perfeita para aquele relacionamento. Eu tenho que amar, eu tenho que me doar, eu tenho que estar presente, eu tenho que ser leal. Aí vocês vão falar assim, mas se ele não for? Gente, se ele não for, você vai ver, você não vai continuar botando ficha naquilo. Ah, mas se eu me magoar? Meu amor, mas é você que está escolhendo amar. Entende como é consciente? Não é eu vou amar para ele me amar também, porque aí é expectativa. E aí eu passaria a tarde inteira falando de expectativa. Vocês em casa, mas eu já falei que tem que limpar a louça. Você se magoa com o povo que não lava a louça à toa, porque a louça limpa é uma expectativa. Só que o outro, se ele não quiser, vai fazer. Gente, mas a gente sentou e fez a rotina de trabalho da família. Gente, mas o outro, ele é livre para fazer ou não, mesmo tendo assinado o contrato da rotina de trabalho da família. O que lhe cabe? Vamos lá? O que lhe cabe? Você delegar, terceirizar, conversar, exigir, disciplinar, corrigir, mas não lhe cabe ficar magoado. Porque é aqui que a gente começa a entender. A única coisa que cabe entre os homens e as mulheres, os filhos, os pais, é uma comunicação, é um diálogo. Porque, de fato, o outro atender, ou você vai imprimir força de medo e castigo, que era o que acontecia no passado. Ah, mas no passado os meninos faziam, claro, se não tomava vara nas canelas, não fazia não para ver. Não era porque ele queria fazer, não era consciente, era preservando-se. Meus filhos, eles foram educados para comer bem. Eu sou nutri. Eu não tomo refri. Meu marido não toma refri. Desde pequeno eles comem integral, comem castanhas, comem saudável. Hoje ele chega no meu cunhado quer obrigar eles a tomarem refri, quer causar aquela... Ai, mas Coca-Cola... Eles viram e falam, não, tia, obrigada, a gente não gosta. Não existe uma intervenção ali, ó. Por quê? Porque a gente não faz. Aquilo ele não tem o desejo de experimentar uma Coca-Cola. Ele não tem o desejo. Agora, vamos lá, eles vão crescer. Entre eu falar que eles têm que ficar em casa estudando e eles começarem a querer beijar a menina lá da rua, gente, é prazer. Vocês também caem no prazer o dia inteiro. Então, qual vai ser a minha habilidade para não afastar meu filho e manter um canal de comunicação para entender que ele tem que viver o amadurecimento e o processo dele? Porque a gente viveu. A gente viveu. O que eu faço aqui em casa? Eu boto para rastelar, eu boto para retirar o lixo, eu nunca catei um cocô de cachorro, de pipoca.
Eles que catam, eles que dão água, eles que dão comida. Porque a responsabilidade, eu não quis o cachorro, quem quis foi eles. Então, eles têm que arcar com as responsabilidades deles. Só que a maioria das mães, o que faz? Ah, vê lá o cocô, eles não catam, aí vai limpar para ser rápido. Não, não tem esse acordo, é deles, eles precisam fazer. É assim que a gente educa, a pessoa vai criando senso de responsabilidade. Agora, a maioria de nós, ah, não, eu vou tirar logo, não adianta falar e que ele reclama. Eles vão reclamando. Porque eu tenho um aqui em casa que reclama, 2 não. O que reclama, gente, ele vai reclamar sempre. Ele vai reclamar a vida toda, porque ele nasceu com esse botão apertado da reclamação. É o que mais parece comigo. Mãe, não tem cueca na minha gaveta. Eu falei, ela não pula do varal na sua gaveta. Deixa eu te mostrar qual é o processo. Aí eu faço ele dobrar a cuequinha e levar na gaveta, porque ele cobra igual aqueles homens machista velho, antigo. Nem meu marido é assim e o menino cobra com 8 anos. E rabo, gente, sai reclamando. Por quê? Porque ele também é o mais questionador, ele é o mais resolutivo, ele é o que toma iniciativa. Ele não é em cima do muro, ele sempre tem a decisão dele na lata. Ele não leva desaforo para casa. Gente, quem quer o bônus tem que ter o ônus, não existe esse projeto de perfeição que a gente tem, não. O homem que você quer alfa, que faz, que toma tempo, que resolve, que paga as contas, que pega vocês de jeito lá na cama, é os mais chatos que tem. É os que vão falar alto, é o que vão reclamar, é o que vão cobrar. Por quê? Porque isso faz parte do pacote. Aquele que é o mais beta, que é o mais tranquilo, que você manda mais nele, ele é assim em tudo, gente. Ele é manso em tudo. E aí eu quero que vocês olhem hoje para isso. O que é essa raiva, então? Um processo de mágoa repetidas vezes pode gerar uma raiva em você. Já falei para o meu marido que eu não quero que ele fique no bar até meia-noite. Quem é casada, ou meu namorado, fique curtindo as meninas lá no Instagram. A sua expectativa, qual é, meus amores, comigo? É que ele chegue em casa ou que ele não curta as fotos. Só que isso é maior do que ele. Isso é mais forte do que ele, gente, porque isso é prazeroso. E que eu quero que vocês, sendo mulheres maduras, me ouçam agora. Quem tem ouvidos, ouçam. Metade das coisas que as pessoas não fazem na vida é porque elas não conseguem suportar esse prazer para depois, segurar essa vontade imediata, eles não dão conta. Então, quando o homem vai para o bar, eu já contei isso aqui, ou quando ele fica curtindo as fotos, é porque aquilo ali está mais forte do que ele. E nenhuma professora, nenhuma psicóloga não vai ajudar aquilo ali. Você tem que criar algo que seja mais importante, mais atrativo, mais interessante do que aquilo. Ou, gata, entenda que aquilo é daquele jeito e como que vai ser resolvido isso dentro do acordo. Aqui em casa eu tenho muito acordo com meu marido, porque tem coisas que incomodam muito ele e outras que não me incomodam nem um pouco. Ele tem um negócio da casa dele, quando eles terminavam de comer, colocava a louça toda dentro da pia, né? Toda. Só que quem coloca a louça toda da pia, e aqui é muita gente, sabe quando a gente vai lavar, fica aquela água suja ali em cima dos pratos, das panelas. Tem gente até que molha a esponja assim naquela água para ficar fácil. Se vocês fizerem isso, a Nutri vai brigar com vocês. E aí lava assim rapidinho. Tem gente desse hábito ali, que molha na água ali e passa assim. Olha que meu curso de nutrição, eu brigo quando faz isso. E eu não gosto, então eu prefiro deixar a louça esparramada, porque a cuba fica vazia e eu consigo higienizar melhor. Só que isso eu sou desse jeito e ele é do outro. Então, quando tá em cima lá fora, ele briga para estar dentro, quando tá dentro, briga para estar fora. Gente, eu já entendi, nem 1 milhão de anos vai resolver, porque é um hábito. É um hábito. Por mais que eu explique das bactérias, ele não importa, ele não quer a bagunça da pia cheia de coisa. E eu tô preocupada com os germes e as bactérias. Tá vendo que são regras, convicções, percepções completamente diferentes. Então, no dia que eu quero agradá-lo, o que eu faço?
Na hora que ele vai chegando do plantão, que ela tá toda assim, aí eu boto tudo dentro, os copos um em cima do outro, os pratos em cima do outro, bota aquela louça no mínimo espaço possível ali para agradar ele quando ele entra no plantão. Quando eu tô sozinha, deixo no escritório, deixo ele na mesa, aí quando eu for lavando, eu vou catando os trem. Porque aquilo não me incomoda. O que me incomoda é aquele monte de louça em cima da outra ali, porque eu não tenho espaço para higienizar direitinho. Tanto que eu já falei, quando a gente for construir, a gente vai ter 2 cubas, a para colocar as louças e a outra para eu lavar minhas louças, que 2 cubas na pia ali resolve o processo. Então, a mágoa, ela é uma expectativa não atendida inúmeras vezes. O que que eu e o meu marido, por exemplo, não fazemos? Ficar com raiva. Porque ele sabe que aquilo ali tem uma regra hoje. Por que que eu faço aquilo? Eu já expliquei, é desse jeito. Então, a gente não fica com raiva. Agora vamos lá, gente. Raiva, raiva. Uma regra importante que é quebrada. Então vamos supor que aqui na Voi o Cássio sabe o quanto eu atendo todo mundo com muita atenção e de repente ele vai fazer um zoom com a Dilmeia e ele distrata a Dilmeia. Ele perde a cabeça, ele distrata a Dilmeia. Essa regra de tratar todo mundo com muita atenção pode ser minha e pode ser do Cássio. E num episódio de raiva que ele teve, ele quebra a própria regra dele e distrata a Dilmeia. Porque a raiva é um episódio onde você tem uma regra importante. Então, vamos supor que a Dilmeia fala alguma coisa que contraria o mentor e tal, e eles perdem a cabeça. Ou é alguém que quebra a regra, um terceiro, ou você mesmo quebra a regra. Mas agora a gente vai falar sobre a raiva. A maior parte dos episódios de raiva que vocês têm está ligada à não comunicação assertiva. A pessoa não quis dizer o que você entendeu que ela disse. Ela não quis dizer aquilo. Então, o que que eu aprendi para manifestar muito menos raiva na minha vida? Porque raiva é difícil, gente. Raiva é complexo. Raiva explode. Eu primeiro pergunto, Dilmeia, você está querendo dizer, então, que quando você entrou na Universidade Voi, eu te vendi que eu teria Zooms individuais e que eu estaria analisando todos os seus negócios para que você faturasse 100 mil reais? É isso que você está querendo me dizer? Não, não, Geisa. Eu só estou dizendo que eu entendi que quando eu estava na comunidade, eu tinha acesso às Zooms individuais com você. Só estou dando um exemplo, tá, meus amores? Aí eu vou dizer assim para ela: não, não, Dinéia, você me compreendeu errado. Só quem tem atendimento individuais são alunos da mentoria, não alunos da comunidade. Mas imagine, gente, eu uso uma pergunta de validação. E aí a Dinéia simplesmente fala: não, não. Outro dia aconteceu uma coisa, aí eu falei assim: meu amor, mas você está querendo me dizer então que eu não tenho mais que atender terapia individual? Aí o Marco falou assim: não, meu amor. O que eu estou te dizendo é que se você está fazendo isso, você precisa de ter um terapeuta para descarregar essa sua energia também. Olha, ele estava me dizendo uma coisa, o quanto era importante eu me preservar emocionalmente, ele estava querendo me ajudar, e no nosso diálogo eu estava entendendo que eu acho que ele estava querendo que eu não atendesse mais individual. Você acha que eu não ia explodir de raiva? Mas eu ia muito. Eu falo assim, como assim? Ele não me conhece? Ele sabe que isso aqui eu faço porque eu quero, que eu amo, que eu gosto? Ele tá mandando eu parar de trabalhar? Como assim? Tá vendo que eu ia explodir de raiva? Aí ele falou, não, meu amor, só estou dizendo que você precisa ter uma pessoa para descarregar isso também, assim como seus alunos precisam, você precisa. Olha que legal, pergunta de validação. Você não vai mais ter processos de raiva se você usar perguntas de validação. Lembra da história que o Cássio contou, que ligou para mim brigando e eu estava assando um hambúrguer? Eu nem precisei fazer a pergunta de validação. Por que eu não fiquei com raiva dele? Porque ele estava tão maluco, ele estava explodindo sozinho, que eu entendi que não tinha nada a ver comigo, lembra? Falei, gente, o que vai acontecendo com ele? Ele estava com dor, tinha saído da cirurgia, não tinha nada a ver comigo. Eu não precisei fazer uma pergunta de validação. Eu me calei.
Quando um hater entra numa live de vocês e começa a meter o pau e brigar com vocês, chamar vocês de gordo, obesa lá na live e tudo, pergunta de validação? Não, gente, ele é um hater. Aquela pessoa não sabe nem quem é você, ela tá atacando qualquer um que tava falando ali. Esses dias alguém fez uma postagem, um texto, aluna minha, a pessoa começou a atacar, tava atacando porque era coach, achou que era porque a pessoa era coach, a pessoa nem coach era. A primeira coisa é a pergunta de validação. A segunda coisa, a regra que foi quebrada é importante para você, ok? Ela é importante para você, mas às vezes ela não diz nada para a Cíntia. Vamos lá? Vamos dar um outro exemplo? Esse é engraçado, anota aí. Vamos supor que eu brinquei com vocês da Sexta Santa, né? Gente, eu vou rezar, vou comer o peixe e tal. Aí o Cássio brinca e fala assim na aula: ah, eu sou evangélica, eu vou beber até, não vou seguir isso aí não. Aí imagina eu louca e falasse assim, gente, que falta de respeito, né? Com Jesus, com a Sexta Santa, comigo. Gente, o Cássio não me deve nada. A regra, a convicção da Sexta Santa para nós, quem é católico, é nossa. É nossa. Quem nunca teve uma tia que ficou brigando que o homem estava ouvindo um som no meio da rua? Lembra disso, Cíntia? Mas, meu Deus, esses homens ouvindo música, esses funk na Sexta Santa, isso é um absurdo. Gente, a tia estava com raiva à toa. A regra é nossa. É uma regra, uma convicção dela. Não tem, o outro não deve nada, não tem nada a ver. E se ela fosse para a justiça, eu ia dizer, a tia que estava errada. Porque se o outro quer ir para o inferno, a direita é dele. Se o outro quer fazer o... Não, porque a regra que ela estava se pautando era uma regra religiosa que tinha a ver com ela, mas isso não tem a ver com o outro. E o mais importante, anotem para mim, mais importante, essa regra que você estabelece para você, muitas vezes ela só respeita o seu olhar. Ela só está olhando para você, para o seu umbigo. Não necessariamente ela é certa, gente. Não é uma regra certa. Não é uma regra certa. Por isso que a gente fala muito da empatia, né? Porque muitos processos de raiva que você tem a ver com as regras que você traçou. E não que o outro. Eu, quando brigo com meu marido, que eu fico brava com raiva dele, é porque ele faz cosquinha em mim. E aí eu falo para ele, quando eu casei com ele, que eu odeio cosquinha, odeio, odeio, odeio. Então a gente tem uma regra que ele é proibido de fazer cosquinha em mim. Só que, gente, cosquinha é uma coisa para ser engraçada, brincalhona, para encher o saco. Não é para ter episódios de raiva. Mas na minha cabeça, gente, fazer cosquinha me deixa puta de raiva. É raiva mesmo. Você vê como é insano. Isso é uma regra minha. O outro não me deve nada. Aí a gente sempre briga quando ele faz cosquinha e eu apelo. A gente sempre briga. E aí ele fala que eu sou exagerada. Se ele estiver ouvindo aqui, não, ele que está errado. Mas, dando aula para vocês, gente, eu fico com raiva porque eu tô dando birra. Porque a regra é só coisa minha que eu inventei. Teoricamente, ninguém vai ficar com raiva de uma pessoa que está brincando de fazer cosquinha. Então, a segunda pergunta que você vai olhar é: essa regra que eu criei, essa norma que foi quebrada aqui, ó, que era importante, foi quebrada, ela não necessariamente ela é certa para o outro, não. Talvez não seja para o outro. Aí pode ser que ele nem saiba, e pode ser que ele saiba, só que ele não tem obrigação de te atender. O Marcos sabe que eu não gosto, mas ele não tem obrigação de atender. Ah, mas aí, Geis, é encheção de saco. Tá tudo bem, gente, mas eu tô falando da raiva. Eu não preciso ter raiva por isso. Terceira, essa que eu gosto. Vamos supor que foi quebrada a regra. O Cássio fez um caixa 2 e mentiu para mim. Se ele estivesse ouvindo essa aqui, ele ia adorar. Cássio fez um caixa 2 e mentiu para mim.
A Dilmeia pagou a universidade e ele não passou o dinheiro para a Voi. Ia me dar muita raiva, é ou não é? Logo eu, desconfiada, eu ia pensar, pronto, já me roubou 700 alunos. Foi só a Dilmeia, eu já ia pensar que faz isso com todos. Eu sou exagerada, amores, essa sou eu. O que eu ia fazer? Eu ia ficar com muita raiva dele, eu ia acusar ele, eu ia para bate-boca, eu ia dizer que ele fez de má fé, tá. Só que o que a gente faz? Analise a sua regra. Qual é a regra? Pessoas que trabalham comigo têm que ser honestas, leais. A gente não pode fazer coisa errada e escondida de ninguém, ou até fazer essas maracutaias de caixa 2. Essa é a regra. Só que, quem é o Cássio para mim? Essa vale para as amigas, essa vale para ex-maridos, essa vale para pai e mãe. Quando você pergunta assim, quem é essa pessoa para mim? No contexto geral, quem ela é? Quem ela já foi? Tudo que ela já fez. Aquele erro que a pessoa faz que é grave, mas você não é uma pessoa que merece julgar. Aquele erro que é muito grave, porque lembra que eu falei? Ele roubou lá a matrícula da Dilmeia, ele levou para ele o caixa 2. Mas quem ele era todos os outros dias? Aqui é uma das formas que eu consigo trabalhar o meu perdão. Porque foi violada uma regra muito importante. Mas quem é a pessoa em todos os outros dias? E aí eu sempre venho e tenho essa frase, não é você que cabe julgamento, Geisa. Não existe pecado grande nem pequeno, você também peca, você também erra, você também é ruim. E aqui eu consigo, nessa terceiro passo, quando eu peço para ver quem é a pessoa no todo, eu tiro a raiva. Eu tiro a raiva. Teve uma vez que uma aluna usou a nossa lista de alunos para lançar. Ela vendeu para vocês ali. Não estava autorizada a fazer isso, ela vendeu. E criou uma turma em cima dos nossos alunos, aquela coisa. Para mim foi uma falta de ética, ela era uma pessoa de confiança, ela tinha acesso a todos os nossos contatos, para mim foi uma coisa muito errada, eu jamais faria. E foi uma regra mesmo importante que foi violada, eu nunca teria feito isso com nenhum mentor e não faria isso em nenhuma empresa. Eu fiquei muito puta e eu queria mesmo ir para cima. Só que aí eu conversei com o Cássio, eu respirei, passei uma semana sem falar sobre o assunto, eu tava com raiva dela. Eu tava com muita raiva dela. E aí eu peguei e fiz o quê? Eu peguei e falei, quem é essa aluna em todos os outros momentos? Quem ela é? Quem era ela sem esse fato? Essa é a questão. Gente, eu só lembrava de coisas boas. Sem esse fato, mesmo que ela estivesse aprontando aí, mas eu, Geisa, eu só lembrava de coisas boas. Eu não conseguia lembrar de outra coisa ruim. Então eu entendi que naquele momento não era raiva. Eu poderia estar sentindo mágoa. Eu não alertei. Por que é a mágoa? É uma expectativa. Eu tinha uma expectativa que ela não fizesse. Ok? Que ela não vendesse na minha lista. Mas nunca teve uma regra. Olha, você não pode vender aqui. Não teve uma regra explícita para ela. Então, eu entendi que eu poderia estar magoada, mas não era um processo de raiva. E por fim, quando acontece algo de raiva mesmo, eu explodo de raiva, eu faço uma pergunta assim, ó. Essa pessoa realmente se importa comigo? Porque tem gente que vai fazer a gente passar raiva porque a pessoa não tem nada com a gente, né, meus amores? São pessoas externas mesmo. Então, eu sempre pergunto, essa pessoa realmente se importa comigo? Vamos supor que eu estava andando na rua e um cara vai lá e mexe comigo, passa a mão na minha bunda. No meio da rua. Já aconteceu isso com a aluna minha, por isso que eu lembrei do fato. E ela pegou uma raiva desse homem tão grande, Era um bêbado lá do comércio. Ela pegou muita raiva dele. Só que eu sempre falo para vocês que a raiva machuca quem? Não é o bêbado, cara. O bêbado nem sabe qual foi a bunda que ele passou a mão.
A raiva machuca a aluna. E aí eu falei, essa pessoa realmente se importa com você? Ela disse, não, eu nem sei quem é o cara. Nem sei quem era o cara. O que você pode aprender com isso? Eu falei assim, agora eu tenho mais cuidado. Toda vez que eu vejo um bêbado e tudo, eu ultrapasso a rua e passo pela outra calçada. Eu não cruzo mais a pessoa ali. Eu ultrapasso a rua e passo para outro lugar. Então ela aprendeu com aquilo ali. E aí a terceira pergunta que eu fiz para ela, eu falei, o que você escolhe levar para o futuro? A raiva dessa cena, desse bêbado alimentando e falando e pensando? Ou você perdoar? Essa pessoa não sabe nem que a bunda era tua. Ela falou assim, Geis, é verdade, ele não tem noção, ele nem sabe quem eu era. Eu passei, se fosse outra pessoa, ele tinha passado na mão dessa outra pessoa. Eu tenho uma flexibilidade muito grande para essa questão de raiva, sabe? Meu marido fala até que eu sou muito boba, mas não é, é uma coisa assim que eu consigo ressignificar. Mas, por exemplo, eu tive um caso na minha adolescência, com 23 anos, a gente ainda é adolescente? Não, né? Que uma amiga minha namorava muito tempo um cara e eu namorava no Rio de Janeiro e eu namorava em Minas. Ok. E aí eu falei para essa minha amiga que terminou o namoro, Adriana, vamos comigo para Pouso Alegre, lá você vai conhecer meus amigos, lá você vai estar junto comigo e com fulano. Só que, assim, não é que eu namorava, a gente estava meio enrolado, mas tudo indicava que a gente ia namorar. A gente estava envolvido. Aí, chegou aqui em Pouso Alegre, na cidade que eu moro atualmente, me mudei para cá. Meu marido nem é mais esse rapaz que aconteceu isso, né? Não é esse rapaz. Okay. Mas ela deu em cima dele e um dia, porque a gente ia ficar uma semana em Pouso Alegre, e um dia a irmã dele me liga da casa deles. Mas o que a Adriana está fazendo aqui no quarto do fulano? Eu levei um susto, mas aquilo foi o fim do mundo para mim. Então, assim, eu senti muita raiva, eu senti ódio, eu senti tudo. Voltamos de ônibus para o Rio, uma do lado da outra, assim, mas depois disso, nunca mais. Eu não tenho raiva, eu não alimento isso dentro do meu coração, mas eu não quero mais saber. E aí ela vive mandando mensagem, curte as coisas no Instagram, no Facebook, mas não adianta. Isso não é que eu não perdoei, mas isso não é que eu também esteja alimentando, né, Geisa? Depende. Quebrou. Depende. Isso, entendo o que eu vou falar, adoro quando vocês trazem os casos reais, porque é muito legal isso, né? Gilmeia, é bem isso. Você, teoricamente, não teria feito isso com uma pessoa que fosse sua amiga, ok? Você não iria olhar, você não iria se envolver, você não iria ter essa ação, como ela teve esse comportamento, com alguém que era sua amiga. Só que você jamais deixou claro para isso, para ela. Ela não tinha isso. Então não tem aquele trato ali meio que dos homens. Ah, mulher de amigo meu é homem. Não tem essa regra social ali, essas crenças. Tem a história do fura-olho. Mas a gente nunca sabe, de fato, se a pessoa que está aqui do seu lado, se ela faria ou não isso com alguém, se ela entende ou não. Então a raiva é justamente isso. Isso é uma regra muito importante para você, a qual ela viola aquela regra. Quando você fala assim, nunca mais eu quero saber, será que eu ainda sinto ou alimento alguma coisa? Eu vou te fazer as perguntas para você refletir. Existem várias amigas da escola, do trabalho, de vários lugares que você perdeu o contato. Simplesmente não liga, não perde contato, não fala. Eu tenho uma lista aqui de pessoas que eu gosto, que simplesmente eu perdi o contato, não vou ficar falando, não ligo. E eu não tenho nada, eu não sinto nada. Se essa pessoa me ligar, eu vou atender ela super bem. Se essa pessoa quiser vir aqui em casa, eu vou atender ela super bem. Se essa sua amiga for ir para sua casa hoje, você vai receber ela super bem? Porque se você fala, Geisa, eu não vou... cara, a linguagem, comunicação. Eu não vou servir o café para ela. Então, sim, você tem uma raiva. E como que a gente vai mudar isso? Você precisa entender que de novo, o sistema de convicções e regras, meus amores, isso foi você que criou.
Vamos supor que eu sou amiga da Cíntia. E a Cíntia, muito amiga minha, ela decide dar em cima do meu marido. Não coloquei a Vera, porque a Vera já viu a bunda dele, então ia ficar um pouco meio complexo. E a Cíntia, entenda, como regra, como social, parece-me que as pessoas têm que entender que não pode dar em cima do namoradinho ou do marido da Geisa. Mas eu não deixei isso claro. Então, se a Cíntia é muito amiga minha, o que cabe em maturidade emocional? Cíntia, você é muita amiga, você frequenta a minha casa, eu estou percebendo que você gosta muito de estar aqui, mas eu quero lhe falar uma coisa, eu não estou gostando do comportamento que você está tendo hoje em relação ao meu marido. Eu quero deixar isso claro, que eu percebi uma brincadeira, que isso não foi interessante. Agora, Gilmé, lá no passado, 20 e poucos anos, talvez você nem soubesse disso. Talvez o rapazinho ou você... Era só uma paixonite que a amiguinha sabia, mas talvez o cara não. Então, a gente tem que voltar nessa história. Eu achei muito legal um negócio que eu vi no Reels, assim, né? Num videozinho. Por que você tá mal? Ah, porque o cara que eu gosto tá aqui e tá com outra menina. Aí o cara fala assim, mas qual o problema? É o cara que eu gosto. É, mas é o que você gosta. Você sabe se ele gosta de você? Quer dizer, assim, entende? Eu achei muito engraçado, mas é muito legal isso. Muitas de nós mulheres ficamos chateadas pelo comportamento de uma outra colega, de uma outra mulher, porque a gente gosta do carinha e a gente tem a lealdade. Poxa, eu gostei dele, ele é... Só que, cara, talvez ele nem tenha interesse em você ou não tivesse interesse. Isso é o primeiro nível. Segundo nível de meia. A gente está falando de 20 e poucos anos, né? Mas você disse que até hoje ela curte e você tá aí com aquela dor no coração empedrado. Então, 20 e poucos anos e tudo, mas vamos falar uma coisa mais madura, de repente a pessoa realmente se apaixonou. De repente a pessoa estava gostando, de repente a pessoa amou, de repente até deu certo para eles juntos. Então, a gente sempre fala que o fato não é você ser indiferente a outra pessoa, você não responder, você... O perdão, ele vem quando você consegue desejar para o outro a felicidade plena. Você repara o dano e aí no desejo, no seu caso você não tem que reparar dano, mas deseja a felicidade. Então, se no seu coração você nem aceitaria deles estarem juntos e vivendo felizes até hoje, ficou uma coisa que precisa ser olhada e trabalhada. E assim, eu vou dizer para você, independente se é da primeira infância, se é o primeiro amor, se é o primeiro beijo, independente, gente, isso carrega, a gente carrega a vida toda. Como você pode fazer isso? Ou você faz isso visualizando esse perdão mental, porque muitos dos nossos perdões mentais a gente consegue fazer num processo mental, o cérebro não distingue o que é real do que é imaginário, e essa cura e esse alívio da raiva vai acontecendo, ou você pode, inclusive, fazer ele presencial. Oi, Cíntia, tudo bem? Aconteceu que a gente nunca mais falou, né? Depois daquela conversa sincera que eu falei que você estava um pouco ousada. E eu realmente queria te convidar para a gente poder fazer um Zoom, tomar um café. Eu percebo que naquele momento eu estava insegura, eu estava com medo, mas eu desejo que a gente possa voltar a ficar bem, a gente possa voltar a conversar. E é você reconstruir uma história em cima disso. Meus amores, vocês entenderam quanto o processo de raiva ele fica na gente, ele envenena a gente. E ele dói. E não independe. Ó, Dilmeia trouxe um exemplo fantástico. Tem coisas que acontecem na nossa infância, na escola da gente. Na escola da gente. Eu lembro que eu assumi um cargo de muita importância. Já estou encerrando a aula, tá? Um cargo de muita importância no sistema penitenciário de Brasília. Eu era gerente do sistema de alimentação aqui de Brasília e eu fazia contratos com subsecretários de polícia, delegados, era toda uma questão de governo e tal. E eu tinha um supervisor que era um aposentado do exército lá, velho, já da cabeça branca, mas esse homem, quando os diretores começaram a solicitar para uma menina, eu tinha 20 e poucos anos,
todos aqueles memorandos que ia para a senhorita Geisa, que todas as festas iam para mim e que não passava mais por ele, e ele perdeu aquele ambiente ali, né? Ele foi um dos que mais me ajudou a subir e ter cargo na empresa, me ajudava e tal. Quando ele perdeu ali na carreira militar esse status, vamos dizer, este senhor infernizou a minha vida. De dizer que eu roubava a empresa, que eu tinha um caso com o motorista, que eu ia um tanto de coisa, vocês não têm noção. Era assédio, né? Porque ele era supervisor, mas eu sei que era simplesmente uma dor dele. Ele era militar aposentado, gente. Um dia a gente até quer me matar. E aí eu cheguei para o meu diretor, né, e falei para o meu supervisor, e falei assim, olha, eu não tenho, eu vou colocar a empresa na justiça, porque não tem como ser amante de tantos homens por todos os dias, assim, eu não dou conta, eram muitos motoristas. E outra, eu estou comprando meu apartamento mesmo, na época eu estava comprando meu apartamento, eu ia casar, isso foi em 2007, mais ou menos. E ele fala para todo mundo que eu estou comprando apartamento com dinheiro roubado da empresa. E tá ficando chato, né? Porque você sabe, o povo acredita nessas coisas, né? Que eu dou geral, que eu roubo, tá complexo. E eles falaram que ia calar a boca do velhinho, eu acabei dizendo que não ia para a justiça, enfim. Logo eu pedi para sair da empresa, eu pedi conta. E eu fui embora. E eu tava que nem a Dineia, ó. O nome dele era Senhor Wagner. Por muitos anos, aquilo ainda me dava raiva, porque eu acho que o senhor Wagner fez aquilo comigo, que era muito autoestima, dirá com quem era de baixa autoestima, deve ter acabado com a vida de um monte de gente. E aquilo me dava uma raiva, só que eu sempre falo, gente, eu não posso morrer com raiva dele, ele me ajudou tanto no início. Quando eu não tinha motorista na empresa, eu trabalhava com índios, numa BR muito distante por esse contrato dessa empresa. Trabalhei na Papuda, trabalhei com índio, trabalhei no governo Lula, lá no Palácio do Planalto. Então, quando não tinha, às vezes, motorista, não tinha dinheiro no caixa, várias vezes ele se deslocou e me ajudou. Ele levava, transportava, resolvia coisas para mim. E isso era importante na época para mim. E aí eu entendi que eu não queria ficar com essa mágoa dele. Só que eu não tenho nenhum contato com ninguém mais dessa empresa. E eu fiz isso comigo, um processo interno de Meia. Então, todos os dias eu me lembrava de quem ele era, pelo que ele fez, às vezes que eu estava agoniada, ele me ajudou. E que aquilo ali nada mais era do que a insegurança dele de ter um diretor babando o ovo, um subsecretário pedindo e requisitando coisas, e que uma moleca de 20 e poucos anos tinha tirado aquela autonomia dele, direito dele aqui. E pronto. Eu consigo viver hoje muito bem mesmo. Agora, tem coisas que passei com algumas pessoas, cunhados, por exemplo, né, porque meu marido estava internado, que me dói ainda. E volta e meia eu sinto essa dor aqui. Eu fiquei com raiva. Porque quando você está com medo de perder o marido, né, internado ali, morre entre a vida e a morte, eu achei que o irmão dele podia ter sido mais prestativo e não foi nada. Não fez como eu gostaria. Ele tinha que fazer uma troca de turno comigo e ele primeiro foi trocar um relógio que ele tinha ganhado no shopping. Então, assim, gente, o que eu construí ali, né? O seu irmão tá morrendo, eu estava grávida e ele foi passear no shopping. Foi essa história que eu contei. Então, isso ainda volta e meia vem. E eu me pego fazendo esse comentário, pensando nisso, e eu me pego. Então, é um processo, hoje eu posso pedir perdão para ele. Só que eu não consigo fazer ainda. Por quê? Porque o outro irmão, uma vez, o Marco disse que eu tinha chateado, feito um comentário desagradável, eu fui pedir perdão para o outro irmão, e o outro irmão nem tinha se chateado, era coisa do meu marido. E eu passei vergonha. Eu falei, agora eu não vou ficar pedindo perdão à toa, não. Meu marido tinha entendido como se ele tivesse entendido. E ele falou, não, eu nem lembro disso aí. E, gente, eu chorei de raiva para não fazer essa ligação. Eu chorei de raiva, mas eu fui fazer de amor. Vocês veem quando a mulher ama é triste, né? Quando terminou, eu falei, agora você vai aguentar uma capeta aqui como sua esposa, porque agora eu tô com raiva de você. E ele nem tinha se ofendido, porque meu marido é muito certinho. Então, e aí eu não consegui ainda fazer isso, me machuca, me dói. Aí o que eu faço? Confissão, de verdade. Quando eu tenho esse pensamento, ou eu confesso mesmo, ou
eu vou trabalhar. Ninguém tem obrigação de passar uma raiva da noite para o dia. Mas aí eu já entendo todos os processos, Gilmeia. Verdade. Meu marido não estava na UTI nem morrendo, o menino não estava nascendo. Ele pensou, uai, se eu posso trocar o turno até as 20, por que eu não posso ir no shopping antes, trocar o relógio? Metade dos nossos processos de raiva é porque a gente está contando a história do jeito que a gente quer contar. E ele nem sabe que eu tenho raiva dessa história. Ele nem sabe. Então você vê que é uma coisa só minha. Por isso que eu falo, metade das coisas que eu tenho é minha, gente. Quem tem que resolver sou eu. Então eu te aconselho nisso. Quando ele fez a pergunta, se for para tomar um café aí, você fez uma careta, né? O meu cunhado não. Quando ele vem aqui, por isso que eu falo, isso é uma coisa minha que eu venho. Mas quando ele vem aqui, nossa, ele me adora. Eu preparo coisas gostosas. Ixi, eles bebem que até 3, 4 da manhã. Eu faço petisco. Eu sou a melhor cunhada que tem. Isso é uma coisa que ele nem sonha, só tá aqui dentro. Mas eu não tenho comportamentos de raiva, não. É só passar, né? Tá tipo corretivo. Aí eu tô vendo aquele branco do corretivo, não apagou ainda. Mas é uma coisa que eu preciso trabalhar. Então, do processo de raiva que eu queria que vocês entendessem hoje, é muito importante vocês olharem para os sistemas de regras e crenças que vocês criaram. Mulher de amigo meu, como é que é? Mulher de amiga minha. Ai, não sei desses ditados. Mulher de amigo meu, para mim é homem. Para alguns isso é regra, para outros não. E aí, para você se proteger das raivas, seja clara e verdadeira. Seja clara e verdadeira. Hoje, boa parte das minhas conversas com o Cássio melhoraram muito, porque hoje eu consigo, depois da experiência que a gente teve lá da viagem, eu consigo dizer o que eu espero. Consigo dizer com clareza, olha, eu espero assim, eu espero desta forma. Eu gostaria que fosse assim. Eu fico chateada quando é desse jeito. Eu tenho raiva quando fazem isso. Eu acredito que quando a gente tem a maturidade emocional, a gente consegue muito não se envenenar com esse processo. Agora, muitos de vocês ainda têm raiva porque o outro é imaturo. Só que as aulas aqui são para vocês. A maturidade não cabe ao outro, ela cabe a vocês. A maturidade não tem a ver com o outro. Então, o processo de amar, o processo de perdoar, o processo de fazer, é tudo nosso, não tem a ver com o outro. Você vê que meu cunhado nem sonha nisso. Ele ouviu uma aula dessa um dia, ele vai falar, gente, a Geisa é doida. Porque sou gentil, porque cozinho, porque tô junto, porque... Não, só foi isso. E outra coisa que eu tenho muita consciência, eu estava achando que o Mark ia morrer. Eu tinha passado por 8 horas de cirurgia. Então, eu também estava fragilizada. Fragilizada. É aquela história. Qual é o momento que você está? TPM. Na TPM, a gente está mais fragilizada emocionalmente. Ficou claro? Então, eu quero que vocês saiam com essas perguntinhas sobre o processo ali de raiva. Primeiro, a pergunta de validação. Depois, entender que regra é essa que você criou para você, que às vezes é uma regra meio maluca. Segundo, entender que essa regra tem a ver com você e não com o outro. Analise essa sua regra, analise o contexto, conte a história. E terceiro, quando você de fato passa pelo processo todo, você precisa entender se aquilo era sobre você, qual era a intenção, era para você? Essa pessoa é importante para você? Essa pessoa está aí na sua vida ainda? Tem algo que você possa fazer? A Dilma deu um exemplo ali do Instagram, a pessoa curte, comparece, o que, não sei o quê. Dilma é de duas, ou ela bloqueia para ela não saber que a pessoa está curtindo mais, e ela não ficar toda vez lembrando da carinha dessa pessoa, ou ela faz o oposto. A partir de hoje eu vou curtir também, a gente volta a ser amiguinho, porque aquilo é um fato que não tem nada a ver mais na minha vida. Ficou claro, meus amores? Pergunta?
No final dessa série, a gente vai ter percorrido as 10 principais emoções negativas. O que eu espero de vocês? Que vocês saibam pelo menos diferenciar o que é uma raiva, do que é uma impaciência, do que é uma frustração. E você dê nome isso ao longo do dia. Dê nome. Nossa, eu fiquei frustrada com a velha. Fiquei magoada. Por que eu tô querendo sentir raiva? Calma aí, calma aí, calma aí. Eu tô fragilizada emocionalmente, eu tô com medo, eu tô numa pandemia. Eu tô querendo atacar a Cintia à toa. Não tem a ver com a Cintia, tem a ver comigo. Eu uso muito isso. Eu mando uma mensagem, eu mando um áudio para as pessoas, falo, gente, hoje eu não tô muito legal, eu vou ficar um pouquinho mais off, tá? Tô bem, mas não tô muito de conversa, porque eu sei que eu dentro de mim não tô muito essa coisa toda. E aí a pessoa consegue ir entendendo o momento de você estar de fragilidade, de chateação, de preocupação. Ok? Então é isso. Vamos fazer uma foto? Juízo, hein, dona Gente? Ó, o marido tá até cuidando de mim, gente, é bom, né? Oh, meu Deus, sabe? Maridão traz lanche, eu vou até aproveitar. Vamos fazer uma foto. Né? Agora que eu cuidei de vocês, eu vou ali para minha cama deitar um pouquinho. X. Posso falar no grupo para vocês. Beijo grande. Fiquem com Deus. Fica com ele também. Tchau. Tchau, amores.